Levítico capítulo 7. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. No lugar em que imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o sangue dela se espargirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda gorda, e a gordura que cobre a fressura. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, juntamente com os rins, os tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, se é uma oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, num lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como é a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa, há uma só lei para elas, a saber, pertencerá ao sacerdote que com ela houver feito expiação. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do animal que tiver oferecido. Igualmente toda oferta de cereais que se assará ao forno, como tudo o que se preparar na frigideira e na assadeira, pertencerá ao sacerdote que a oferecer. Também toda oferta de cereais, seja ela amassada com azeite, ou seja seca, pertencerá a todos os filhos de Arão, tanto a um como a outro. Esta é a lei do sacrifício das ofertas pacíficas que se oferecerá ao Senhor. Se alguém oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças oferecerá bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, e bolos amassados com azeite, de flor de farinha, bem bebidos. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de ofertas pacíficas por ação de graças. E dele oferecerá um de cada oferta por oferta alçada ao Senhor, o qual pertencerá ao sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Ora, a carne do sacrifício de ofertas pacíficas por ação de graça se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até pela manhã. Se, porém, o sacrifício da sua oferta for voto, ou oferta voluntária, no dia em que for oferecido se comerá, e no dia seguinte se comerá o que dele ficar. Mas o que ainda ficar da carne do sacrifício até o 3º dia será queimado no fogo. Se alguma parte da carne do sacrifício da sua oferta pacífica se comer ao 3º dia, aquele sacrifício não será aceito, nem será imputado àquele que o tiver oferecido, coisa abominável será, e quem dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada no fogo, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Todavia, se alguma pessoa, estando imunda, comer a carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. E, se alguma pessoa, tendo tocado alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, comer da carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Todavia pode-se usar a gordura do animal que morre por si mesmo, e a gordura do que é dilacerado por feras, para qualquer outro fim, mas de maneira alguma comereis dela. Pois quem quer que comer da gordura do animal, do qual se oferecer oferta queimada ao Senhor, sim, a pessoa que dela comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de gado, em qualquer das vossas habitações. Toda pessoa que comer algum sangue será extirpada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor trará ao Senhor a respectiva oblação da sua oferta pacífica. Com as próprias mãos trará as ofertas queimadas do Senhor, o peito com a gordura trará, para movê-lo por oferta de movimento perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Arão e a seus filhos. E dos sacrifícios das vossas ofertas pacíficas, dareis a coxa direita ao sacerdote por oferta alçada. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue da oferta pacífica, e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa alçada tenho tomado dos filhos de Israel, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, e os tenho dado a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, como sua porção, para sempre, da parte dos filhos de Israel. Esta é a porção sagrada de Arão e a porção sagrada de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. A qual o Senhor, no dia em que os ungiu,
Ordenou que se lhes desse da parte dos filhos de Israel, é a sua porção para sempre, pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das consagrações, e do sacrifício das ofertas pacíficas, a qual o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que este estava ordenando aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto de Sinai. Levítico capítulo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos, e o óleo da unção, e o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães ázimos. E reúne a congregação toda à porta da tenda da revelação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à porta da tenda da revelação. E disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água. E vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada, e com ele lhe apertou o éfode. Colocou-lhe, então, o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. E pôs sobre a sua cabeça a mitra, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Em seguida derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o, para santificá-lo. Depois Moisés fez chegar aos filhos de Arão, e os vestiu de túnicas, e os cingiu com cintos, e lhes atou tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E, depois de imolar o novilho, Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar, depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou, para fazer expiação por ele. Então tomou toda a gordura que estava na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a sua gordura, e os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, com a sua carne e com o seu excremento, queimou-o com fogo fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Havendo imolado o carneiro, Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e queimou dele a cabeça, os pedaços e a gordura. Mas a fressura e as pernas lavou com água, e então Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar, gera holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E tendo Moisés imolado o carneiro, tomou do sangue deste e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés fez chegar também os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e espargiu o sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura, e a cauda gorda, e toda a gordura que estava na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Então Moisés os tomou das mãos deles, e os queimou sobre o altar em cima do holocausto, os quais eram uma consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Em seguida tomou Moisés o peito, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor, era parte do carneiro da consagração que tocava a Moisés, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção, e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, e assim santificou tanto Arão e suas vestes, como a seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E disse Moisés a Arão e seus filhos: Cozei a carne à porta da tenda da revelação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo:
Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão, queimá-lo-eis ao fogo. Durante 7 dias não saireis da porta da tenda da revelação, até que se cumpram os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se proceda, para fazer expiação por vós. Permanecereis, pois, à porta da tenda da revelação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Levítico capítulo 9. Ora, ao dia 8º, Moisés chamou Arão e seus filhos, e os anciãos de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro teiro para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os perante o Senhor. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, e sem defeito, como holocausto. Também um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar perante o Senhor e oferta de cereais, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram até a entrada da tenda da revelação o que Moisés ordenara, e chegou-se toda a congregação, e ficou de pé diante do Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, e apresenta a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti pelo povo, também apresenta a oferta do povo, e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Arão, pois, chegou-se ao altar, e imolou o bezerro que era a sua própria oferta pelo pecado. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e derramou o sangue à base do altar. Mas a gordura, e os rins, e o redenho do fígado, tirados da oferta pelo pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. E queimou ao fogo fora do arraial a carne e o couro. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto, pedaço por pedaço, e a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Então apresentou a oferta do povo e, tomando o bode que era a oferta pelo pecado do povo, imolou-o e o ofereceu pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou também o holocausto, e o ofereceu segundo a ordenança. Rifício até o terceiro. E apresentou a oferta de cereais e, tomando dela um punhado, queimou-o sobre o altar, além do holocausto da manhã. Imolou também o boi e o carneiro em sacrifício de oferta pacífica pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que ele espargiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita, ofereceu-os Arão por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão, levantando as mãos para o povo, o abençoou e desceu, tendo acabado de oferecer a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, depois saíram, e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Pois saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos.